Mas eu estou fazendo uma série que se chama Princípios dos Céus. Porque Jesus nos ensinou a orar, assim na terra como no céu. Nós devemos viver realidades espirituais que existem nos céus, na presença de Deus, e trazê-los para a terra. E eu falei sobre várias coisas, e eu estou falando agora, é a segunda mensagem que eu quero falar sobre a riqueza no céu. O Senhor Deus é criador de todo o universo, e Ele detém todas as coisas na sua mão. E há plenitude e abundância, não é? A gente tem muitas galáxias e muitos planetas, isso o que o homem consegue enxergar, mas tem muita criação que a gente não consegue nem alcançar. E o Senhor que criou todas essas coisas, quando Ele criou a terra, e depois criou o homem e a mulher, a sua semelhança, olha que coisa tremenda, o Senhor nos criou a sua semelhança. Ele soprou em nós o espírito de vida. E Ele disse para o homem e para a mulher: sujeitar todas as coisas e dominai sobre todas as coisas. Então a palavra de Deus diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens, aos homens. Então esse planeta que nós estamos habitando, Deus deu ao homem. E deu para que o homem cultivasse, guardasse, trabalhasse e sujeitasse sobre todas as coisas. O homem tem domínio sobre a terra. Agora, quando a gente olha para a terra, a gente vê em toda a criação as riquezas que o Senhor nos dá. Deus fez muitas riquezas e Ele, assim como na terra, como no céu, tem as riquezas incontáveis, não é? Inatingíveis, que a gente não consegue nem mensurar, imensuráveis. O Senhor tem comunicado a nós também das suas riquezas que Ele colocou na terra. Então é importante que saibamos que riquezas Deus tem compartilhado com o homem. Parte dessa grande riqueza que o Senhor colocou na terra, eu quero citar algumas delas, que é ouro e pedras preciosas. Você sabia que o ouro, ele representa a glória de Deus? Eu vou citar aqui várias vezes que Deus exige que se faça coisas com ouro. Aí você pode pensar, mas por que Deus se preocupa tanto com o ouro? Por que a Bíblia dá valor ao ouro? E o homem, como consequência, valoriza o ouro. O ouro já foi até a moeda que balizava, né, as nações. Hoje não é mais, mas o ouro custa caro também para nós. Porque o ouro é tão rico, porque o ouro é tão valorizado. Porque o ouro representa, na palavra de Deus, a glória de Deus. É algo físico que tem características de algo espiritual. O ouro representa a glória de Deus. Primeiro porque é pesado, é um metal pesado. E quando Deus descreve a glória de Deus, a origem da palavra é peso. A glória, quando se manifesta, traz o peso da presença de Deus. O ouro tem um brilho especial. E a gente sabe que a presença de Deus, o Shekinah de Deus, ele se manifesta com brilho, como o do ouro. E também tem a durabilidade do ouro. O ouro é um metal que não se oxida. Tem tantos metais, não é, que perdem o seu brilho, mas o ouro não perde o brilho. E o ouro dura sempre. Dura, não é? Enquanto a terra existir, se tiver ouro ali, o ouro, ele não deixa de existir, não corrói como alguns metais. Então o ouro é valorizado por causa disso. E as muitas pedras preciosas. E Deus começa a mencionar o valor dessas riquezas desde o Éden. Depois ele ressalta
o valor dessas coisas quando ele dá uma orientação ao homem para construir um tabernáculo no deserto, uma casa de adoração. Ali está presente o ouro e as pedras preciosas. Quando ele dá a veste dos sacerdotes, ele dá um peitoral com 12 pedras preciosas. Cada pedra preciosa era o quê? Uma tribo, era a representação de uma das tribos de Israel. Então o sacerdote trazia no seu peitoral um tesouro, as pedras preciosas. E a gente vê que ao longo da história Deus vai reforçando e ensinando essa ideia, né, de que o ouro e que as pedras preciosas representam riquezas que Deus tem compartilhado conosco. E termina lá no Apocalipse, gente. Quando Deus revela a João sobre o final de todas as coisas, ele diz assim: olha, no final vai descer no reino milenar a nova Jerusalém, que ela ficará sobreposta à Jerusalém terrestre. E como será essa cidade? E essa cidade será cheia de ouro e de pedras preciosas. Vocês sabiam que alguns dias atrás eu ouvi até uma pessoa, um pastor, falando que a Nova Jerusalém, o chão seria de ouro? Até porque Deus queria nos ensinar que o ouro não tem valor. Porque ele disse assim: olha, vocês lutaram tanto pelo ouro, e no céu, na Jerusalém, na Nova Jerusalém, vocês vão pisar no ouro. Eu vejo de outra forma. Eu acho que na Nova Jerusalém, Deus vai colocar tudo que é precioso. E Deus dá ao ouro o seu valor. É por isso que o chão da Nova Jerusalém será de ouro. Porque tudo na Nova Jerusalém terá o que há de mais precioso na terra. Amém? É isso que Deus tem preparado para nós, não é maravilhoso? Então vamos aplaudir ao Senhor, porque Deus é tremendo. Em Gênesis 2, 11 e 12, fala sobre o espaço que tem o ouro no Éden. E diz assim: o primeiro chama-se Pison. Está falando dos rios, né? São 4. É o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. A gente vê que no Éden tem um rio e ele se torna em 4 rios. O Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. Cada um desses nomes tem um significado. Mas Pison, aonde tem o ouro e tem as pedras preciosas, significa aumento. No lugar onde há o rio, e o rio que traz a água é o sinal da vida. As cidades nascem em torno dos rios. Por quê? O rio leva a vida para o homem. Leva a vida, porque ali naquele lugar se torna fértil. Então, no rio, que se chama Aumento, Deus diz assim: lá há grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Aqui, bidélio e ônix. Engraçado que os outros 3 ele fala da localidade, mas esse é o único que ele fala o que lá contém. Por quê? Porque para ele é precioso desde o Éden, o ouro e as pedras preciosas. E ele vai nos ensinando. No tabernáculo e no templo está presente o ouro e as pedras preciosas. No tabernáculo, todas as peças eram de ouro. O candelabro, a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso e a arca da aliança. No templo, feito por Salomão, até as paredes, não eram só os utensílios, até as paredes eram cobertas de ouro. Quero ler para vocês verem que coisa impressionante. Em 2 Crônicas 3, de 4 a 9. O pórtico diante da casa media 20 côvados no sentido da largura do lugar santo. E a altura, 120, o que dentro cobriu de ouro puro.
O lugar santo era todo coberto de ouro puro. As paredes. Também fez forrar de madeira de cipreste a sala grande e a cobriu de ouro puro. Gente, tudo no templo de Salomão, as paredes eram cobertas de ouro. E gravou nela palmas e cadeias. Também adornou a sala de pedras preciosas. E o ouro era de parvim. Cobriu também de ouro a sala, as traves, os umbrais, as paredes e as portas. E lavrou querubins nas paredes. Fez mais o santo dos santos, ou seja, a área externa, o lugar santo e o santo dos santos. Fez o santo dos santos, cujo comprimento, segundo a largura da sala grande, era de 20 côvados e também a largura de 20. Cobriu-a de ouro puro. Olha que coisa. Do peso de 600 talentos. O peso dos pregos eram de 50 siclos de ouro. Até os pregos eram de ouro. Cobriu de ouro os cenáculos. Todo o templo, os cenáculos, a área grande, o lugar santo e o lugar santíssimo, todo ele, toda a construção era coberta de ouro. Olha que coisa impressionante. Porque tudo que é de Deus e que é para Deus, a gente tem que fazer o melhor. Isso nos ensina que o que nós vamos dar para Deus não é o que sobra. Mas Ele que é criador de todas as coisas, que não precisa de nós. Deus não precisa do nosso dízimo e Deus não precisa das nossas ofertas. No entanto, Ele nos dá a oportunidade de adorá-lo com o melhor que nós temos. É por isso que quando você vai trazer para Deus, não traga com o que sobra. Porque Deus não se agrada de qualquer oferta e Deus nem aceita qualquer oferta. Você pode ofertar a Deus, mas você tem que ofertar de maneira que você agrade o seu Deus. Porque se Ele não se agradar de você, Ele não vai se agradar da sua oferta. E Ele vai se agradar de você quando você tiver um coração adorador e generoso. E fizer esta oferta com gratidão, com amor, com alegria. Assim Deus vai aprovar você e vai aceitar a sua oferta. Amém? E lá em Apocalipse, quando todas as coisas foram finalizadas, e Deus vai nos dar a oportunidade de vivermos o milênio, reinando com Cristo na terra, e depois do milênio, Deus fará novas todas as coisas, novos céus e nova terra, a nova Jerusalém, que é uma cidade imensa, que será um quadrado, que será sobreposta à Jerusalém terrestre. Olha só o que nós vamos ter na nova Jerusalém, gente. Mediu, lá em Apocalipse 21, mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo é de safira, o terceiro é de calcedônia, o quarto é de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, e o 11º de jacinto, e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas. Gente, eu que amo pérola. Vocês estão vendo aqui, né? É a joia que eu mais gosto. Eu amo pérola. É engraçado que quando eu fui mudar para a minha casa, lá no meu condomínio, todas as ruas têm nome de pedras. Eu fui morar na Alameda Pérola.
E eu amo pérola. E você sabia que a Nova Jerusalém, as 12 portas serão 12 pérolas? Imagina uma pérola do tamanho de uma porta. Como não vai ser preciosa? Então, as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Olha o tamanho que deve ser. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Deus é esse Deus que nos deu o melhor. E tudo para Deus tem que ser o melhor. Ele é rico de todas as coisas, espirituais e materiais, porque Ele contém, né? Ele tem todas as coisas ao seu dispor. E Ele quer comunicar conosco, Ele comunica conosco os seus filhos. Ele comunica conosco a sua criação, as suas riquezas. As riquezas de Salomão. Por que Salomão ficou tão rico? Salomão, quando ele assumiu o reinado em Israel, ele foi diante de Deus e sacrificou simplesmente, ele fez de sacrifício simplesmente um rebanho inteiro. Ele insistiu tanto em ser abençoado por Deus, que Deus não teve como refutar aquele pedido. E à noite apareceu a ele em sonhos e disse assim: Salomão, o que você quer? Você pode pedir o que você quiser que eu vou conceder para você. Agora você imagina, né? A gente vê aquelas histórias, aqueles filmes, que a pessoa ganha a lâmpada de Aladim. E pode fazer 3 pedidos, pode pedir o que quiser. Aliás, eu fui agora, nós estávamos em Nova York, e eu fui assistir a peça do Aladim, é tão especial. E lá você pode pedir o que você quiser. E uma das coisas que o mágico, né? Como é que é mágico? Não. O gênio queria era a liberdade dele. E no fim o Aladim foi tão generoso que gastou um dos seus pedidos dando liberdade para o gênio, né? Então a gente percebe aqui uma história infantil, muito cheio de criatividade, mas o que ilustra o quê? A possibilidade que a gente tem diante de Deus. Deus não é um gênio, Deus é todo-poderoso. E nós somos os seus filhos. E quando o seu filho Jesus veio à terra e disse: pede-me, e te darei as nações por herança, e os confins da terra por sua possessão. Isso nos dá o direito de fazermos o que nós fizemos hoje aqui. Quando chamamos o pastor Daniel e oramos para que a nossa terra tenha liberdade de expressar aquilo que nós cremos. Amém? E também Deus, através de Jesus, o seu Filho, disse para nós: pedi, dar-se-vos-á. Ele nos prometeu isso. Então a gente tem que pedir aquilo que desejamos, porque Deus quer comunicar aquilo que Ele tem para nós. Não devemos ter uma vida de escassez, nem uma vida de privação. A gente pode passar por um tempo, provações, até privações, mas isso não deve ser uma constante para as nossas vidas. A gente aprende na Bíblia que nós vivemos estações na nossa vida. E há estações de tribulação que às vezes Deus permite algum tipo de escassez. Mas aquele tempo de escassez não deve ser a tônica da sua vida, nem deve ser o seu caminhar inteiro na terra. Porque Deus, através de Jesus, tem bênçãos para as nossas vidas. Amém? Jesus ele vem trazer restauração espiritual, emocional e material para as nossas vidas. Salomão, ele pediu para Deus sabedoria, voltando lá, né? Ele pediu para Deus sabedoria porque ele queria abençoar o povo. Ele não pediu para o seu próprio deleite, mas ele pediu para abençoar. E Deus ficou tão impactado com ele, que falou: Salomão, eu vou te dar sabedoria, e eu vou te dar
a vitória sobre os seus inimigos, e eu vou te dar riquezas, eu vou te dar muito mais, porque você não pensou em você, mas você pensou em abençoar. É aquilo que Deus fala para a gente, nos ensina, que quando nós não recebemos porque pedimos mal, porque pedimos para o nosso próprio deleite. Mas quando você entende o propósito de Deus, o chamado de Deus para a sua vida, você pede para que Deus te ajude naquele propósito, nada vai te faltar, inclusive as coisas financeiras. Se Deus der um projeto para você, Deus vai te abençoar com aquilo que você necessita para cumprir aquele propósito que Deus dá para você. Amém? E Deus falou para Salomão, você vai ser o homem mais rico. E Deus fez de Salomão um homem riquíssimo. Olha, eu vou ler um texto para vocês. Diz assim: o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. Além do que entrava dos vendedores e do tráfico dos negociantes e de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. Fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido. 600 ciclos de ouro mandou pesar. 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido. 3 arratéis de ouro mandou pesar para cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus, e o espaldar do trono ao alto era redondo. De ambos os lados tinham braços junto aos assentos e 2 leões junto aos braços. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo deles. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Tudo no tempo de Salomão era de ouro. A palavra de Deus diz que prata naquele tempo era como nada. Porque os talheres, as taças, tudo que ele fez era de ouro. Não só o templo, como eu li para vocês aqui, mas tudo que ele possuía era de ouro. Mas você pode perguntar, pastora, o que você está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que eu devo pedir ouro para Deus? Qual é a conclusão de tudo isso? A conclusão de tudo isso é que Deus quer nos ensinar que Ele tem todas as coisas e que Ele dá a quem Ele quer. Deus, Ele distribui segundo a sua vontade. Só que escassez e falta de provisão não vem de Deus. Deus tem tudo à sua disposição e Ele quer dar para nós aquilo que nós necessitamos. Nós temos que entender isso. Porque muitas vezes, com um discurso de espiritualidade, a gente aceita viver uma vida de escassez. Uma vida de privação. Isso não é espiritualidade, isso é falta de fé. Porque se você entender aquilo que Deus é e aquilo que Deus compartilhou com o homem, você tem que entender que você, como filho, pode pedir e Ele trazer a provisão que você necessita. Amém? Você se convenceu disso? Assim como tem gente com essa mentalidade de escassez, tem gente com mentalidade de abundância. Porque aquele brinquedão nós ganhamos inteirinho o que custou, e custou caríssimo, de uma pessoa só, a oferta de uma pessoa. Amém? Por isso que quando eu li aqui para você, lá em 2 Coríntios, que diz que aquele que muito semeia, muito colhe, e aquele que pouco semeia, pouco colhe, isso é uma realidade espiritual. Então aprenda, meu querido, aprenda, dê o que você pode dar de melhor, porque você vai ver os milagres que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Jesus, Ele quebra o ciclo da escassez na nossa vida.
e traz provisão abundante. Jesus, quando ele foi ensinar os discípulos sobre quem ele era, ele disse assim, João 10, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ele está falando daquele animal de rapina que vem matar a ovelha. Ele vem matar, roubar e destruir. Mas eu, que sou o bom pastor, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Amém? Jesus, ele deu a vida por nós. E Deus deu a vida de Jesus por nós. E em Jesus, Deus nos dá todas as coisas. Por isso a gente tem que ter fé para entender a abundância que Deus quer dar para nós. Deus quer comunicar essa mentalidade grande nas nossas vidas. Nós temos que mudar a nossa mentalidade. Aonde você está plantado, no serviço que você está fazendo, no lugar que você trabalha, você sempre tem que almejar um desenvolvimento pessoal. Você tem que orar, buscar a Deus, viver os princípios da palavra, procurar se esmerar, fazer o melhor, procurar crescer em sabedoria, em conhecimento, e você vai ver se Deus não vai prosperar o seu caminho. Porque aquele lugar que você olha, que está acima de você, Deus está preparando para você. Quando Deus disse para o povo de Israel, eu quero levantá-los como... eu vou levantá-los como cabeça e não cauda. Vocês estarão por cima e não por baixo. Você busca de Deus essa realidade na sua vida? Vocês emprestarão e não tomarão emprestado? Você busca viver essa realidade na sua vida? Pois você devia buscar, porque é isso que Deus tem preparado para você. Amém? E hoje você tem essa oportunidade de entender o que Deus tem para você e pedir para que Deus reverta hoje a sua história. Jesus, ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes por 2 vezes. E ele não deu só para comer, não. Olha o que diz lá em Mateus 14. Todos comeram e se fartaram. Ou seja, ele deu comida para todo mundo. E dos pedaços que sobejaram, ou seja, o que sobrou, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Se tinha 5.000 homens, devia ter mais de 5.000 mulheres. Porque o homem nunca vai sozinho, leva a mulher. A mulher às vezes vai sozinha. Mas Jesus fez um milagre para multiplicar para tudo isso, mas ele não fez a conta certinha, não. Não foi certinho e acabou. Não. Jesus, ele fez sobrar 12 cestos de pães. Quando ele multiplicou, quando ele transformou a água em vinho, não foi qualquer vinho barato, não foi o melhor vinho da festa. Amém? É isso que acontece. Na outra situação, que está descrito lá em Mateus 15, e que ele multiplicou a segunda vez, não é? Os pães e os peixes, todos comeram e se fartaram. Você tem tido fartura na sua vida? E o que sobejou, e do que sobejou, ou seja, o que sobrou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Ou seja, sobrou de novo. Lá para 5.000 sobraram 12. Aqui para 4.000 sobraram 7. Sobraram 7 cestos cheios. O conceito é, Deus traz a provisão e a provisão vem em abundância, vem para sobejar. Então peça isso para Deus, para que você tenha algo que sobeje da sua vida, né? Que seja transbordante para que você possa abençoar a outros. A abundância é resultado de generosidade. A gente sabe que Jesus tem para nós e Ele traz abundância, mas Ele nos ensina
a generosidade. Porque Deus ele amou e ele deu a Jesus. Jesus amou e deu a sua vida. Nós amamos e abençoamos, damos aquilo que tem na nossa mão. Damos oração, damos um bom conselho, impomos as mãos para que as pessoas sejam curadas. E também podemos dar pães, peixes, ajudar as pessoas que precisam. Aqueles que têm muito menos, você sempre vai ter alguém que tem menos que você pode abençoar. É incrível quando a gente começa a fazer o trabalho nas comunidades, como aquele pessoal entende o que é necessidade. Quando eles ganham alguma coisinha, tem gente que vem pedir cesta básica, que sai com a cesta básica já pensando o que vai dar para o vizinho. Porque ela sabe que ela vai ter alguma coisa para comer e o vizinho está morrendo de fome. E a gente, às vezes, de classe média, então classe mais alta, não vê as pessoas que precisam do nosso lado e a gente acha que ninguém precisa. Mas a gente tem que sair do nosso mundinho e olhar para as pessoas que precisam. Porque a generosidade a gente recebe do nosso Deus. Amém? Então essa igreja aqui faz obra social porque não é para ficar bonitinho para os outros verem, não. Porque a generosidade vem do nosso Senhor. E nós sempre vamos encontrar no nosso meio pessoas que precisam da nossa ajuda. Amém? Eu vou terminar com o versículo que está lá em 2 Coríntios 9, de 10 a 11, que diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia. Quem que dá semente ao que semeia? Deus. Deus dá semente nas suas mãos, para você semear. E pão para alimento, e pão para você se alimentar. Ele suprirá e aumentará. Deus vai suprir e não vai só suprir, Ele vai aumentar. Ou seja, aquilo que você dá, você vai te dar, Deus vai te dar de volta e vai aumentar. Ele suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Enriquecendo-vos, diz, enriquecendo-vos. O que está dizendo aqui? É enriquecer mesmo. Deus vai enriquecer você, se você aprender a ser generoso. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Ele vai te enriquecer para você ser generoso, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributados graças a Deus. Gente, como é lindo você abençoar alguém e aquela pessoa sair contando o testemunho. Não é lindo? E você já teve essa experiência, essa oportunidade? Você abençoa alguém, aquilo é um testemunho, vira um testemunho. Aquela pessoa sai contando como que Deus fez e Deus abençoou. Porque através dessas ações, Deus vai ser glorificado. Amém? É por isso que Ele vai nos abençoar. Vocês sabem que a gente fala muito sobre Jó. Jó, ele foi testado por Deus, ele era um homem rico. E Satanás passou diante de Deus e falou assim: Senhor, ele é fiel ao Senhor porque o Senhor dá tudo para ele. Tira dele para ver se ele vai continuar te adorando e sendo tão fiel. Aí Deus permitiu que Satanás provasse a Jó e ele perdeu tudo que tinha. Foi testado. E olha, gente, acontece isso conosco também. E ele passou na prova. E ele disse assim: olha, antes eu ouvia falar do Senhor, mas hoje os meus olhos veem. Aquela experiência fez com que ele crescesse em intimidade e conhecimento de Deus. E Deus deu tudo em dobro para ele. Mas sabe como Deus deu dobro? Quem sabe como Deus deu em dobro para Jó? Levanta a mão. Algumas pessoas, eu vou contar para você como é que Deus fez para dar tudo em dobro. Mudou o Senhor, Jó 42, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Então vieram a eles todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua mesa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro.
todas aquelas pessoas que viram que Jó tinha passado, amigos, parentes, foram lá ver que Deus havia curado ele. E sabe o que eles fizeram? Todos eles, todos, aqui diz todos, abençoaram a Jó com uma bênção financeira. Aqui, ó, está dizendo, cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Como Deus restituiu tudo que Jó havia perdido? Através da generosidade de outros. Amém? Então Deus vai fazer isso conosco também. Deus quer abençoar você para que você viva a generosidade. E eu quero terminar essa palavra falando sobre o Espírito Santo. Eu já falei como Deus faz, como Jesus faz, e o Espírito Santo. A gente está buscando intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo age nessa área também? O que você acha? O que o Espírito Santo vai fazer? Sabe o que o Espírito Santo vai fazer nessa área? Ele vai te mostrar o que Deus tem preparado para você. Se você buscar, quem está participando dessa campanha Intimidade com o Espírito Santo? Você tem que buscar. Acione as mídias sociais da IA Church. Cada semana tem uma atividade espiritual. Se você começar a ter intimidade com o Espírito Santo, você vai ver o que o Espírito Santo tem para você. Ele vai te mostrar o que Ele tem para você, materialmente falando. Ele vai ministrar fé para você. Você vai pedir e você vai viver. Você pode viver a fase mais próspera da sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem tem fé ouve a palavra do profeta e concorda com o profeta. Concorde com essa palavra que você pode viver a fase mais milagrosa nessa área da sua vida, tendo intimidade com o Espírito Santo. Porque sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai te mostrar o que você tem direito. Porque muitas vezes a gente não tem, porque não tem mentalidade, não tem o espírito pronto para ser abençoado. E o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai te mostrar o que Deus tem preparado para você. Olha lá. Vou ler para você. Acompanhe comigo lá, 1 Coríntios 2, que diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a vossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. Amém? Mas não termina aí, não. Ele está dizendo: seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, nem o seu coração imagina o que Deus tem preparado para você. Mas, olha o mais. Deus nolo revelou pelo seu Espírito. Não está oculto mais. Deus revelou a vontade dele através do seu Espírito, o que ele tem para nós. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos. Nós recebemos o Espírito de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente.
Amém? Quanto mais você tiver do Espírito Santo, mais o Espírito Santo vai te revelar o que Deus já te deu de forma gratuita. A graça de Deus se manifestou trazendo bênçãos infindáveis para a sua vida. Quando muitas vezes a pessoa lê esse texto e pensa, o que Deus tem preparado, preparado lá para o céu. Não, preparado aqui para a terra. Deus tem preparado para a terra. O que Deus te concedeu hoje, gratuitamente. Porque Deus tem abundância e não escassez. Nós somos chamados para estabelecer o reino de Deus, é isso que Deus nos concedeu. Quando Jesus disse assim, Pedro, conversando com Pedro e com os discípulos, Pedro, tu és pedra, tu és Petras, né? Petros, que é pedrinha, e sobre essa pedra, que é rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que concordarem na terra será concordado no céu. Jesus, ele disse assim, a minha igreja. E essa palavra era uma palavra grega. Eclesia ou eclésia. Esse era um termo grego que ele se referia a uma assembleia de cidadãos livres. E esses cidadãos livres, eles elegiam os magistrados e os estratégos. Ou seja, aqueles que iam fazer as leis e aqueles que iriam executá-la. Esses cidadãos faziam uma assembleia e elegiam as pessoas que iriam determinar o seu destino da cidade. E essa reunião chamava eclesia. Então, quando Jesus disse assim, está aqui a minha igreja, ele não falou, está aqui o meu tabernáculo, não está aqui o meu templo. Ele falou, está aqui a minha assembleia. Porque já não era mais um lugar físico, mas era um ajuntamento de pessoas, como nós estamos aqui. Nós estamos numa igreja. Amém? Por isso que muita gente diz assim, eu sou o templo do Espírito, não preciso da igreja. Nada disso. Você é o templo do Espírito, porque o Espírito habita em você. Mas igreja é uma assembleia, onde é liberado as bênçãos para o corpo. É na eclesia, é na igreja que você tem proteção contra Satanás. É na igreja que as bênçãos são liberadas através dos profetas na sua vida. Amém? Isso é muito importante, porque tem os desigrejados por aí, que está crescendo cada vez mais, que não querem se sujeitar aos seus líderes. Você é o templo, porque o Espírito habita em você, mas a igreja não é você. A igreja somos nós. Amém? E o Espírito Santo diz, Deus tem grandes coisas para vocês que serão liberadas aonde? Na eclesia. É por isso que você tem que fazer parte da eclesia. Porque aqui você vai ouvir do profeta, você vai receber uma oração, você vai crescer em fé e você vai entender tudinho que Deus tem para você gratuitamente. Em Jesus Cristo. É aqui que as coisas acontecem. E por último, quando o Espírito Santo atua em você, você entende a porção que é dada por Deus para você. Porque a cada um Deus dá uma porção diferente. Não dá para todos igual. Deus não é nem comunista, nem socialista. Ele dá 5 talentos, 3 talentos e 1 talento. Segundo a capacidade de cada um. Isto está lá na parábola dos talentos, Mateus 25, de 14 a 28. E é muito claro isso. E quando Deus dá os talentos, o que recebeu 5, vai, trabalha e ajunta 10. O que recebeu 3, vai, sai imediatamente, começa a negociar e traz mais 3. E o que recebeu 1, pega, cava um buraco, esconde e quando o Senhor chega, Ele devolve o 1.
E ele diz assim: o Senhor é um Senhor duro. Então eu fiquei com medo e não quis fazer nada, enterrou. Aí Jesus disse, né, através dessa parábola: ao que tem será dado, e ao que não tem, até o que tem será tirado. O que será que Jesus quis dizer com isso? Que quando você recebe de Deus e você entende o chamado que Deus te dá, a porção que Ele te dá, porque a alguns dá 10, a outros dá 3, a outros dá 1, não importa a porção. Não olhe para o outro e queira a porção do outro, porque não vai acontecer, você só vai ter inveja e não vai sair imediatamente para trabalhar. Pega o que Deus dá na tua mão. Aqui talentos era medida de dinheiro. Mas são todas as coisas que Deus dá na sua mão. Pega o que Deus dá na sua mão, fica grato e trabalha para multiplicar. Amém? E Deus vai ser com você, vai te abençoar. Entenda a porção que Deus dá para você. Agradeça a Deus. Seja um bom mordomo. Trabalhe, multiplique. E Deus vai dizer: ah, você foi fiel? Bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito vou te colocar. A quem é dado, vai receber ainda mais. Mas aquele que não trabalha, que esconde, porque não entende, não tem a visão de quem é Deus, não entende quem é o seu Senhor, acha que Ele é duro, tem 1000 ideias erradas sobre Ele, vai, e aí Deus o condena e diz: servo mau e negligente. O que você tem, você vai dar para aquele que foi fiel. E quem mais é fiel, mais recebe. Amém? Isso é que o Espírito Santo de Deus tem revelado a nós. Tem revelado a nós o que Deus tem preparado. O poder que nós temos quando somos abençoados na comunhão. E a porção que Ele tem destinado para cada um, que faz de nós bons servos diante dEle. E o Senhor sempre vai aumentar os nossos talentos. Amém? Glória a Deus. Eu quero terminar essa palavra orando por você. Feche os seus olhos. Eu quero orar entregando a Deus a nossa vida, tudo o que somos e tudo o que temos. Eu queria que você orasse comigo. Talvez você já tenha feito essa oração de entrega a Jesus Cristo. Mas ore de novo comigo. Aquele que ainda não fez essa oração, faça agora. E peça a bênção de Deus para a sua vida. E depois eu quero orar também para que o Espírito de Deus te revele o que Deus tem preparado para você. Que você no seu caminhar não perca nada daquilo que Deus tem destinado para você. Que nada se perca pelo caminho, nem propósito, nem bênçãos dos céus. Amém? Ore comigo agora. Eu gostaria que você ficasse em pé. Fique em pé, feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração, contemple a Deus e declare comigo agora: Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Obrigada pelo sacrifício de Cristo por mim. Obrigada pelas bênçãos que tenho em Cristo Jesus. Espírito Santo, entre no meu coração e faça de mim um templo de adoração. Senhor Deus, guarda o meu caminho, perdoa os meus pecados e prospera a minha vida em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Senhor Deus é maravilhoso. Tremendo é o Senhor. Se você fez essa oração de entrega a Jesus pela primeira vez, porque nós começamos a trilhar a nossa vida com Deus quando oramos dizendo: Jesus, eu sou teu a partir de agora. Se você fez essa oração de entrega pela primeira vez, levante a sua mão que eu quero te conhecer. Se você ali tem uma pessoa, um senhor ali atrás.
Tem mais alguém que fez essa oração de entrega pela primeira vez? Levante a sua mão. Se você que está comigo online fez essa oração de entrega pela primeira vez, você pode acionar o QR Code aí, para que nós possamos conhecer você. Então eu quero pedir para que o Senhor venha aqui na frente. Não sei se ele fez a oração de entrega ou não. Está ali do lado, tu já está recebendo a oração? Ah, está vindo. Glória a Deus, Deus te abençoe. Se tem mais alguém aqui que fez essa oração de entrega, pode vir até aqui, às vezes eu não vi você. Deus te abençoe, querida, linda. A senhora também. Glória a Deus por essas vidas. Glória a Deus por essas vidas. Coloque a mão no seu coração. Vamos fazer mais uma oração agora. Senhor Deus, eu quero ser o teu servo a partir de agora. O Senhor é meu Senhor. Comanda a minha vida. Mostra o caminho que o Senhor tem para mim. Eu quero viver todos os planos e propósitos do Senhor em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Glória a Deus.